gente já começa então mostrando esse assunto. Deixa eu ir para a câmera 3 aqui, ó, porque esse assunto aqui, o repórter Carlos Turmino até já está acompanhando um levantamento que foi feito, um estudo pelo Tribunal de Contas do Estado em relação ao transporte coletivo aqui de Cascavel. Reportagem de Carlos Turmino no ar. As recomendações do TCE envolvem tanto detalhes no contrato com as empresas do transporte, como problemas práticos enfrentados na rotina dos usuários. Um dos detalhes a serem melhorados foi a falta de acessibilidade, como rampas de acesso às paradas de ônibus para cadeirantes e sinalizadores para pessoas com deficiência visual nos terminais. O Tribunal de Contas do Estado também recomendou que itens de acessibilidade ficassem mais claros nos contratos de concessões das empresas. O contrato de transporte é um contrato muito antigo, então ele não abrange algumas diretrizes da política de mobilidade urbana, que veio alguns anos após o segundo aditivo. E nós temos essas deficiências dentro do próprio contrato. Então, independente dessas deficiências do contrato, nós temos um período aí de 180 dias a um ano para fazer essas implantações. Mas as recomendações do tribunal, em especial, elas abrangem o planejamento do próximo processo licitatório. A falta de abrigos nos pontos de ônibus também foi apontada como uma falha do transporte coletivo de Cascavel pelo TCE. Com frequência, nós mostramos as reclamações de quem se abriga em pontos antigos ou em paradas que nem sequer têm cobertura. Segundo a Prefeitura, a compra de mais de 800 abrigos já está em andamento. A vistoria do Tribunal de Contas do Estado sobre o transporte coletivo de Cascavel foi realizada no ano passado. O trabalho dos 6 analistas do TCE começou no dia 23 de setembro e durou cerca de uma semana. As necessidades de melhorias foram encaminhadas à Prefeitura no mês passado. O município vai ter um prazo que vai de 180 dias a um ano para realizar as melhorias. Outra sugestão do TCE é a mudança na forma de administração da bilhetagem eletrônica. Atualmente, a receita gerada nos pagamentos das tarifas é controlada pela Valicim, vinculada às empresas que operam o transporte, sem a interferência direta do município. A Prefeitura já vinha avaliando essa mudança no item do contrato. Com a alteração da forma de remuneração das empresas de quilometragem para a remuneração tarifária, se perdeu alguns aspectos de fiscalização, em especial relacionado a custos. Também não há indicadores de qualidade para esse acompanhamento. Isso é uma falha do contrato. O contrato com as empresas do transporte em Cascavel vai até 2021. Outras recomendações, como a adequação de horários e de frota, deverão ser implementados na próxima concessão. Boa parte das recomendações elas se referem ao planejamento do novo processo licitatório. Acredito que o tribunal também entenda que, como o contrato está em fase de conclusão, ele termina no final de 2021, algumas alterações elas seriam talvez até mais prejudiciais para o contrato do que a implantação imediata. Mas algumas dessas medidas nós estamos estudando uma forma de implantar mesmo assim. E uma dessas questões levantadas com relação do Tribunal de Contas é com relação à falta de acessibilidade aqui nas estações, nos pontos de ônibus, nos abrigos e também nos coletivos. Sobre esse assunto, nós também conversamos com o presidente da Associação dos Usuários aqui de Cascavel do Transporte Coletivo, que falou sobre as reclamações que ele mesmo recebe de quem utiliza aí o transporte coletivo todos os dias. Nem é tanto como defeito, são coisas que deixaram de fazer, ser completa porque talvez a parte de engenharia não se estruturou ou não se debruçou em cima de um projeto de acessibilidade e mobilidade. O que acontece hoje é que a linha tátil não é informado para os videntes, que é para uso do deficiente visual. Então eles formam as filas para entrar no ônibus usando a linha tátil. A gente sugere que fosse feita uma pintura paralela para que o usuário do transporte coletivo entrasse nos ônibus usando aquela linha paralela, para não jogar o deficiente para dentro da pista onde é que passam os ônibus. E nas partes dos bairros, principalmente tem no Esmeralda, tem no Santo Onofre, acessibilidade de calçadas que não tem rebaixo para cadeirantes. Também é outra coisa. E na parte central, nós temos as linhas táticas, que ou ela termina no muro, ou ela termina num poste, ou ela termina
num local que você não tem passagem para o outro lado, ela tem uma interrupção no meio, então são muitos obstáculos. E quando foi feito o PDI, foi já projetado tudo isso. O que a gente percebe é que no centro da cidade a gente tem algumas questões relacionadas à acessibilidade, mas principalmente as pessoas que têm dificuldade com relação à visão. O Davi Ferreira mostra aí pra gente que tem esses pontilhados que na verdade fazem a identificação do local onde o deficiente visual deve parar, onde está mais próximo daqui da rua, não é mesmo? Mas, como disse mesmo o nosso presidente aí da associação, que em bairros essa dificuldade é ainda maior, porque na região central a gente tem esses serviços não só para os deficientes visuais, mas também para os cadeirantes. E outra questão que nós conversamos há alguns dias, já mostramos com relação ao transporte coletivo, é a questão dos abrigos, que devem ser solucionados também já nos próximos dias, onde licitações devem ser abertas e já existe um orçamento também destinado a esse assunto. Luiz, volto contigo aí no estúdio. Daqui a pouco a gente volta direto aqui da Estação Central para falar do transporte coletivo aqui de Cascavel. Tá bom, Dani Wolff. Muito obrigado pelas primeiras informações. Agora falta